Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era. Nós falamos no programa anterior sobre o Brasil justamente inserido no século XXI. E nós vamos falar de algumas personalidades importantes dentro do nosso sistema da República que deram justamente sustentação para isso que nós vivemos hoje. E a primeira personalidade muito importante dentro do regime republicano que nós vamos falar hoje é justamente o grande presidente Getúlio Dornelles Vargas, que nasceu em 1882, lá no Rio Grande do Sul, e faleceu em 1954, lá no Rio de Janeiro. É muito provável que na cidade que você mora tenha lá uma avenida, uma rua, uma praça, em homenagem ao presidente Vargas. Mas por que esse gaúcho que morreu há mais de meio século é tão lembrado ainda hoje? Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 1882 na cidade de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. Então aí vocês vão ter, né, uma ilustração do grande presidente Getúlio, tá? Ele foi deputado estadual em 1909, federal em 1923, ministro da Fazenda lá do governo Washington Luiz de 1926 a 27, e ele deixou o cargo lá justamente para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. E ele foi eleito em 1927, lá no governo dele, ele criou a antiga Varig, que foi a maior empresa de aviação por décadas no Brasil. Então tem aí um avião bonito aí, né, que a gente gosta de viajar, mas a Varig hoje não existe mais, ela foi encampada aí, tá? Então o presidente Vargas, né, graças aí ao desentendimento lá entre os paulistas e os mineiros, no período chamado lá de café com leite, eles se alternavam no poder, sem nunca dar chance aos políticos lá, né, dos outros estados. Até que, na eleição de 1930, o presidente lá, Washington Luiz, que representava os paulistas, eles apoiou lá o Júlio Prestes, que era governador de São Paulo também, e ele quebrou lá um acordo que vinha a longa data na sucessão presidencial. Então aí vocês têm também uma ilustração aí do Washington Luiz, lá e do Júlio Prestes, tá? Os mineiros não aceitaram, né, e lançaram lá o Vargas, presidente e vice o João Pessoa, criando uma aliança liberal, que ficou por muitos anos no Brasil, mas o candidato Prestes vence as eleições e líder dos estados derrotados, ele articula lá um golpe, tá? O assassinato de João Pessoa acaba sendo estopim para intensificar a revolução que foi instaurada no país em 3 de 10 de 1930, depondo lá o presidente, tá? E Vargas assume, com o apoio dos militares, um governo lá provisório. Então tem aí uma outra ilustração para vocês verem, justamente a Revolução de 1930, tá? Os primeiros anos de Vargas no poder, eles foram marcados por vários conflitos internos. Em 1932, a população de São Paulo se revolta e pede uma Assembleia Constituinte, né? Essa revolução chamou-se Revolução Constitucionalista. Então também vocês têm uma outra imagem aí. Por quê? Porque Getúlio Vargas simplesmente pegou e rasgou a Constituição de 1891, tá? São Paulo perde a guerra, mas em 1933 é convocada a Constituinte, né, que foi justamente proclamada em 1934, e essa Constituição teve muitos avanços sociais, e Vargas lá ele foi eleito dentro dessa Constituinte por mais 4 anos. Então aí tem uma outra referência, né, daí da Constituição de 1891, que o Vargas tinha rasgado, e essa nova de 1934, tá? Olha só, pessoal, no governo dele, de 1930 a 34, olha o que ele criou. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Correio Aéreo Militar, a USP, o Conselho Nacional do Café. Ele criou já naquela época o horário de verão, Correio, a Consolidação da Lei do Trabalho, o Instituto do Açúcar e do Álcool e o IBGE. Em 12 de 10 de 1931, é inaugurado lá no Rio de Janeiro o Cristo Redentor. E hoje está aí dentro das 7 maravilhas do planeta. Ele foi um projeto lá do Heitor Silva, e naquela época foi aclamada a Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil. Então tem aí uma imagem lá do Cristo Redentor bonita, que hoje é realmente um patrimônio aí justamente da humanidade, tá? Muito bacana. Então, pessoal, nesse primeiro bloco a gente falou sobre um período justamente aí da Revolução de 1930 e um período justamente também do governo do Getúlio Vargas, tá? Que fez realmente um primeiro governo muito tumultuado, principalmente de 30 até 37,
né, dadas as reivindicações que existiam, aí, principalmente dos paulistas, com relação, em especial, à Constituinte, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não sai daí não. Hoje nós estamos falando de uma grande figura brasileira que realmente tinha uma visão de futuro, que é o presidente Getúlio Vargas. É só um minutinho e nós já voltamos.